Não por força nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos, é uma palavra que está escrito em Zacarias 4:6. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a gente depender de Deus e começarmos a nutrir uma vida cumprindo um estilo de vida mais espiritual do que físico e carnal. Na verdade, a Bíblia diz que devemos ser espirituais. O apóstolo Paulo vai nos conclamar em Gálatas 5:16 que devemos viver no Espírito e não devemos cumprir as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façam o que querem. E eu quero aqui então discorrer nessa palavra. Estou aqui diretamente do Recanto dos Profetas e eu quero liberar a palavra de Deus para a sua vida, sobre a sua vida. No Velho Testamento, quando você vai olhar para a vida dos grandes homens de Deus, dos patriarcas, dos profetas, de Moisés, aquele que escreveu a lei, quando você vai olhar para aqueles homens que de fato puderam fazer alguma coisa para Deus, você vai perceber que aí existia algo em comum entre eles, que era a dependência que eles tinham da pessoa do Espírito Santo. Elias, por exemplo, quando foi levado pelo redemoinho, e Eliseu recebeu a capa, recebeu a unção de Elias. Quando ele chega diante dos outros profetas, a palavra diz que os outros profetas então chegam para Eliseu e pedem permissão para que eles pudessem procurar Elias no mato, na chapada, no meio do mato. E Eliseu não queria permitir, e eles usaram a seguinte expressão: vai que o Espírito de Deus o pegou e o lançou no meio da mata. Eles reconheciam que o Espírito Santo tinha essa capacidade, esse poder de pegar, de mover, de mudar coisas, de dar direções. O Espírito Santo sempre foi considerado e reconhecido como Deus no Velho Testamento. Nós vamos perceber, por exemplo, os profetas olhando para o Espírito de Deus e, por vezes, lidando com o Espírito de Deus como se estivessem lidando com o próprio Deus, porque eles sabiam que o Espírito de Deus era o próprio Deus em ação. Capítulo 40, versículo 13 ao versículo 15 de Isaías, nós vamos perceber Isaías falando do Espírito. Quem pode ser como o Espírito de Deus? Quem lhe pode dar conselho? E aí no versículo 15 ele vai dizer: as nações são como pingo, uma gota que cai de um balde, comparado à grandeza do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito de Deus é muito grande. Ele disse: as nações são como o pó miúdo de uma balança. Sabe o que é o pó miúdo numa balança, diante daquele que está usando a balança para pesar alguma coisa? Aí o pó, aquela poeirinha, que de repente a pessoa que está usando a balança vai olhar e dizer: puxa, isso aqui é insignificante, isso aqui não pode alterar no peso da balança. Assim são as nações comparado ao grande Espírito Santo, o Espírito de Deus. E nós sabemos que a nossa dependência do Espírito Santo é muito grande, precisamos reconhecer isso e precisamos andar em cima disso e trabalhar nossa consciência em relação a isso, porque a grande dificuldade que nós cristãos do século XXI temos é reconhecer o Espírito Santo como o Deus que Ele é. Na verdade, na doutrina, na crença, na teoria, muitos de nós afirmamos que o Espírito Santo é Deus, mas na hora de nos relacionarmos com Ele como Deus, a gente fica se relacionando como se Ele fosse um agente de Deus, uma força de Deus, ou uma pomba, ou um sinal, ou um vento, ou um anjo de Deus. Por isso que muitos não vão ter dificuldade de criticar as ações do Espírito Santo. Quando eu vejo alguém criticando a maneira como o Espírito Santo age, porque nós sabemos que os dons não cessaram, o Espírito Santo continua fazendo o mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Assim como Ele começou atuando na igreja, Ele continua até hoje. E eu vejo pessoas com uma coragem violenta de criticarem, acusarem e colocar em xeque a ação do Espírito Santo. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua batizando as pessoas e dando dons de língua, dons de visão, de profecia, dons de poder e dons de revelações. E as pessoas, elas têm coragem de criticar a ação do Espírito Santo, fazer chacota disso. Eu me lembro que quando eu estudava no seminário, e era um seminário tradicional, era um seminário que não acreditava nos dons do Espírito Santo, e o recheio do café da manhã, todos os dias, dos seminaristas, dos professores de seminário, era falar mal dos pentecostais, era falar mal da ação do Espírito Santo. Eles falavam mal da maneira como alguns cristãos hoje correspondem à ação do Espírito Santo. Eu acho muita coragem e, no mínimo, uma ignorância bíblica e espiritual.
E tudo isso, às vezes, se dá em nome do estudo da palavra. Nós conhecemos a palavra, nós estudamos a palavra, nossa prioridade é conhecer a palavra. E eu fico pensando, que palavra é essa? Que tanto estudam, que quanto mais estudam, mais conhecem, mais se distanciam de Deus. Quanto mais conhecem, mais negam o próprio Deus. Porque o Espírito Santo não é uma força de Deus, o Espírito Santo é Deus. E eu quero lembrar que Jesus dependeu do Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 1 de Lucas, versículo 35, que o Espírito Santo veio sobre Maria e gerou Jesus. Jesus veio herdando a humanidade de Maria e o DNA de Deus, portanto 100% homem, 100% Deus. E mesmo sendo Deus, com uma natureza humana sem pecado, ele não realizou nenhum milagre. A palavra diz que para Jesus começar o ministério, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 18 de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O apóstolo Pedro, quando vai pregar sobre Jesus, ele também vai reconhecer isso. Ele vai dizer em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, os apóstolos tinham essa noção, essa consciência de que Jesus fez tudo o que fez, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus também vai reconhecer isso, ele vai dizer no capítulo 12, versículo 28 de Mateus, Jesus fala: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino dos céus. Então Jesus está deixando claro que as suas ações não eram como homem, não eram como Jesus Deus, mas como alguém dependente da ação do Espírito Santo. E aí quando Jesus termina seu ministério e está prestes a ser assunto aos céus, ele vai dar uma orientação maravilhosa para os discípulos. Sabe o que ele diz? Vocês fiquem na cidade, não saiam da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa era a promessa do Senhor para eles e eles precisavam ficar na cidade. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês passaram 3 anos e meio sendo treinados, ouvindo a palavra, passei tudo que vocês precisavam ouvir, mas vocês ainda não estão prontos. Vocês ainda não devem sair por aí falando sobre tudo isso, porque vocês vão necessitar de algo maior do que apenas informações. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus estava deixando claro para eles: tudo que vocês sabem a meu respeito, ainda que vocês contemplaram, testemunharam sobre a minha ressurreição, se vocês saírem por aí contando sobre isso, isso não passará de uma loucura, de uma falácia, de uma informação. Mas quando vocês receberem a promessa, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando vocês receberem poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, então vocês estarão liberados a sair por todo mundo pregando o Evangelho, porque vocês não estarão fazendo na força natural, na força física, na força intelectual, mas estarão fazendo na força do Espírito, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, como não lembrar do que aconteceu na primeira pregação de Pedro, do que aconteceu no início da igreja primitiva, a sombra dos apóstolos curava, o lenço que eles mandavam, as pessoas eram libertas, eram curadas, o poder de Deus se manifestando e a igreja alcançando o mundo da época. Hoje, em pleno século 21, eu quero trazer essa palavra de lembrança a todos nós, cristãos, evangélicos, que creem em Deus, que creem no poder do Espírito Santo. Não podemos abandonar a fé, abandonar o estilo de vida que o Senhor Jesus deixou para os discípulos e que deve ser continuado por cada um de nós. Dependência total da pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa bendita também do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer a realidade do Pai e a realidade do Filho sobre nós. Vamos nutrir um relacionamento com o Espírito Santo, conhecer e reconhecer o Espírito Santo como Deus que Ele é, porque é Ele que está operando tudo, preparando a igreja como a noiva de Jesus Cristo para o encontro do seu noivo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.